O Jornal da Câmara desta segunda-feira recebe a taquígrafa e revisora da Secretaria-Geral Parlamentar da Câmara, Márcia Chagas Kondratiuk, formada em Matemática pela PUC e em Letras pela USP. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Márcia, quando a gente fala de taquigrafia, seria uma heresia usar a expressão "era uma vez"? É claro que não era uma vez. Eu acredito que a taquigrafia sempre vai ter um lugar de destaque no parlamento pela especificidade das características do profissional taquígrafo, que é alguém que tem que ter um excelente conhecimento de texto, de língua portuguesa e ser capaz de, em tempo imediato, dar conta do registro das sessões da Câmara. A gente pergunta isso porque a gente vê que taquigrafia já chegou a ser, inclusive, uma disciplina da grade curricular de cursos de jornalismo aqui em São Paulo, como, por exemplo, da Fundação Casper Libero. Hoje, ela não faz parte, eu particularmente não conheço nenhuma faculdade que tenha a preparação do jornalista para ser taquígrafo. Por que esse processo ocorreu? Eu acredito que o jornalismo, na verdade, prescindiu um pouco dessa tecnologia, né? Porque todas as mídias substituíram a taquigrafia. Mas no caso do parlamento, existe realmente essa necessidade, porque você precisa ter o registro imediato para fazer as publicações e você tem que ter uma correção do texto que é transformado imediatamente da fala coloquial para a fala escrita. E a taquigrafia ela funciona com uma equipe bem integrada para que isso possa acontecer. Ou seja, em tese, o taquígrafo e o jornalista têm que ter amplo domínio da língua portuguesa. Exatamente. Em relação ao jornalismo, a gente pode dizer com certeza que nem sempre é assim. E na taquigrafia? Na taquigrafia, como é um cargo exigido, né, por concurso, com certeza os profissionais que conseguem o cargo é porque passaram por esse... A Márcia Chagas, que está aqui conosco, ela é formada em Matemática pela PUC e em Letras pela USP. É uma apaixonada pela literatura e está lançando o primeiro livro dela. Eu vou pegar aqui, dá licença, perdão. Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. O Trem dos Animais. Um livro lançado pela editora Giostre. É assim que Giostre, assim que se fala. Tá. Esse livro é um livro... O que te moveu, como alguém da área de humanas, para essa área... como a literatura, tendo em vista que você se formou em matemática inicialmente? Bom, na verdade, eu sempre me considerei uma escritora um pouco enrustida, porque a literatura, para mim, eu considerava como um hobby. E não só literatura infantil eu tenho feito, eu escrevo desde os meus 12 anos de idade, pelo que eu me lembro. Tenho escrito em outras linhas também, mas decidi... O que são essas outras linhas? Deixa eu ver, Márcia. O que são essas outras linhas? Quando você diz, eu escrevo em outras linhas, você faz contos? Bem, além de escrever seriamente, por exemplo, artigos mais jornalísticos ou didáticos, eu também tenho trabalhos na linha de poesias, de contos. E na linha infantil também tenho alguns projetos que pretendo finalizar e lançar na sequência. Ah, que bacana. Então, assim, você já... Mas esse é seu primeiro livro? Esse é o primeiro, porque, na verdade, somente agora eu resolvi assumir essa atividade publicamente, como realmente uma atividade. E por que é que você relutou tanto em assumir esse seu lado escritora tanto tempo, né? Tendo uma carreira sólida como taquígrafa e tal, mas durante tanto tempo você relutou em assumir esse lado de escritora? Na verdade, eu mesmo, depois que entrei no serviço público, entrei em 92 no TRT, já como taquígrafa, e depois em 96 na Câmara, onde eu atuo até hoje como taquígrafa e mais como revisora de todas as sessões da Câmara. Paralelamente a esse trabalho, eu sempre escrevi. Sempre fiz cursos, sempre dei aula e, inclusive, criei e mantive uma oficina de criação literária na Casa de Cultura do Butantã, de 2008 até 2010. Um trabalho muito gratificante que eu pretendo retomar. Olha, que bacana. Futuramente. Este livro, O Trem dos Animais, uma literatura, podemos defini-la como infanto-juvenil?
Sim, eu diria que o público preferencial deste livro seria a criançada que, desde antes da alfabetização, porque as crianças hoje em dia já nascem em um universo de letras, né? Sim. Então, eu diria que a partir dos 2 aninhos de idade, até os 12 anos, mais ou menos, Deixa eu antes dar uma olhadinha. de entrar na adolescência, Sim. a criança se interessaria, se encantaria com o tipo de texto que é trabalhado aqui, porque é bastante lúdico e, ao mesmo tempo, enfatiza assim, uma possibilidade criativa da língua. Tudo pode acontecer quando se viaja num trem em que os vagões abrigam um universo infinito contido em cada letra do alfabeto. É o universo da criança, identificada com a liberdade do mundo animal, que vai surgindo durante essa viagem maluca. Todas as crianças estão convidadas a embarcar neste trem. O Trem dos Animais é uma história divertida, que vai cativar pequenos e adultos. E aí você resolveu... Quanto tempo você levou para desenvolver este livro? Não muito tempo, a criação do livro em si. Aliás, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu acredito que qualquer escritor tem essa dificuldade, porque o processo criativo, às vezes, fica com você durante muito tempo, às vezes anos, que você tem vontade de escrever uma determinada coisa e determinado acontecimento ou impulso te leva a cristalizar aquilo em forma de redação. Aconteceu a mesma coisa com o Trem dos Animais, uma proposta pensada exatamente para a criançada, para levar para as escolas, para ter em casa, para projetos, quem trabalha com projetos comunitários, para adultos também, eu acredito, porque todo mundo gosta, né, de um texto leve, divertido. Claro que sim. Na verdade, eu estava vendo aqui as exemplificações que você dá no texto do seu livro. Então, no vagão do A tem araras, abelhas, antas, avestruzes, aranhas. E assim você percorre cada uma das letras do alfabeto. No vagão do O tem orangotangos, onças, ovelhas, ostras. E no vagão da letra U tem urubus, ursos, urutus e por aí vai. É engraçado que esse método de abordagem, né, da língua... permitiu uma incursão pelo nonsense. Você cria uma porção de situações muito absurdas a partir de toda a possibilidade do vocabulário que você tem. Então, Márcia, quem bate um papo com você, a gente estava conversando agora há pouco, a gente entende essa sua paixão pelas letras, pela taquigrafia, mas matemática é que está meio estranho aqui. Será que está certa essa informação aqui? Não, está certíssima. Está certíssima. As pessoas às vezes me perguntam também, por conta dessa experiência com criação literária, professora de criação literária, que tipo de conselho eu daria para uma pessoa que gosta de escrever, que quer escrever? Eu diria... para começar exatamente por aí. A pessoa que quer escrever é uma pessoa que tem que estudar, tem que se interessar pelas coisas, e não só por língua portuguesa. Eu diria para ir pesquisar e ler, se interessar por história, por notícias, política, medicina, ciências, porque o escritor é basicamente uma pessoa que se interessa pelo ser humano. Sim. Tudo que tem a ver com o ser humano é matéria-prima da literatura. Então... Qual é a corrente literária que você mais gostava, que você mais estudou? A corrente literária, você diz? Bom, tem os grandes romancistas, né, inesquecíveis, mestres, como João Guimarães Rosa, Thomas Mann, estrangeiro. Quando a gente cita isso na faculdade de jornalismo, as pessoas... Os russos, os escritores russos, com certeza, que são mestres, não só em... formalismo em linguística, né? Mas também em literatura, em teoria literária. Os russos são essenciais. Os franceses, Proust, Em Busca do Tempo Perdido, é um livro essencial. Quando a gente cita isso numa faculdade de jornalismo, né, de corrente literária, chama a atenção que 6, 7 entre cada 10 caras que estão na faculdade de jornalismo gostam de assuntos mais relacionados ao modernismo, mais contemporâneos mesmo, né? São raros os jornalistas que têm algum apreço durante o curso
por arcadismo, classicismo, correntes, parnasianismo, por exemplo. Você gostava dessas correntes consideradas mais clássicas, digamos assim? Eu acredito que a literatura, assim como o ser humano, sofreu uma evolução no tempo. Então, é a mesma coisa que filme. Você pega um filme cult, você pode achar o filme lindo, maravilhoso, mas para as exigências de hoje, vamos dizer que você sente falta de uma certa agilidade, de um certo subentendido, porque eram muito explícitos e tal. Com a literatura acontece a mesma coisa. Eu acredito que se você pega uma literatura mais clássica ou romântica, um José de Alencar, você vai sentir esse estranhamento, porque a literatura já sofreu uma certa evolução. O que não significa que você não deva se aproximar desses autores com o sentimento próprio da época, para você poder realmente apreciar dentro daquele contexto. Márcia, qual é a ideia a partir de agora? É escrever quantos outros livros além deste? Bom, eu gostaria de falar primeiro assim do projeto deste livro, né? Primeiro que foi surpreendente para mim a resposta, né? Eu como escritora iniciante, estou tendo uma repercussão bem interessante, as pessoas estão gostando nas escolas. E essa editora, Giostre, é uma editora que investe nessa linha infantil para distribuir em escolas. Sim. Então, eu estou contando assim, bastante com isso. Vai ter apresentação do livro e apresentação em feiras, etc. Fora este, eu tenho mais alguns projetos na linha, né? Infanto-juvenil, que eu pretendo finalizar agora. Eles já estão, assim, quase montados. Eu pretendo finalizá-los e também assumi-los perante o público para que todos Para a gente finalizar, você disse que você deu aula durante muito tempo? Sim, eu dei, aqui na Câmara mesmo, eu dei várias palestras sobre língua portuguesa e o novo acordo ortográfico, convidada pelo SGA, o Recursos Humanos da Câmara, que criou o Banco de Talentos e convidou alguns funcionários para dar aulas a outros funcionários. Então, eu tive essa oportunidade, foram cerca de 10 a 12 palestras que eu dei aqui e no Tribunal de Contas do município sobre língua portuguesa. Mas o grande encantamento da minha vida foi a oficina de criação literária com a comunidade. Um trabalho que eu fiz como voluntária e muito bacana, porque você aprende muitíssimo com cada pessoa que gosta de escrever. Que bacana, que bacana. Quando você retomar esse trabalho, você nos avise para que a gente acompanhe esse trabalho, para que a gente mostre para o nosso telespectador como é que é o trabalho nessa oficina literária, comunitária, que isso parece ser algo bastante interessante mesmo. É sim, eu que agradeço, com certeza eu vou te manter informado. E eu continuo não entendendo ainda que entrou a matemática na sua vida, mas enfim, tem coisas que a gente não precisa entender, né, Márcia? Né? Mas matemática não é fazer contas, né? Vamos por aí, que eu não sei fazer conta. Sim. Né? Mas é bem bacana, um currículo bem bacana. Márcia Chagas Kondratiuk, é isso? Kondratiuk, autora do livro O Trem dos Animais. Este livro, ela é da equipe de taquigrafia aqui na Câmara, ela trabalha aqui na Câmara, é também revisora e está lançando o primeiro livro dela, este livro que a gente acabou de mostrar para vocês. Obrigado, Márcia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu.